Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje a aula é sobre carteira de investimentos. Vamos entender o que seria a carteira de investimentos, né? Que basicamente é você ter vários ativos, né? O que a gente chama de carteira de investimentos é tudo que você tem de investimentos. E a gente vai tentar observar então o sentido de você ter classes de ativos diferentes. Então nós vamos ver as principais classes de ativos e vamos tentar identificar ali qual que é o interesse em cada uma dessa classe na nossa carteira de investimentos, beleza? Então vamos começar aqui com a primeira classe de ativos, que é a renda fixa. O nome diz renda fixa. Então quer dizer o quê? Que os nossos ganhos são fixos? Não é bem assim. Não é que os nossos ganhos eles são fixos, mas nós temos ali a gente sabe no momento que foi contratado o quanto que a gente vai ganhar. Por exemplo, um tesouro público atrelado à inflação. Ele é variável a rentabilidade. No entanto, quando você contrata ele, você sabe o quanto que você vai ganhar de forma proporcional à inflação. Por exemplo, IPCA mais 5%, ou seja, inflação mais 5%. Então você sabe que você vai ganhar isso, inflação mais 5%. Só que se nesse ano a inflação for de 10%, você vai ganhar 10 mais 5, 15%. No próximo ano foi 5% a inflação, então você vai ganhar 5 mais 5, 10. Então veja que a rentabilidade ela pode oscilar, mas você sabe o quanto que você vai ganhar. Tá? Então essa é uma característica da renda fixa e por conta dessa característica ela tende a ter uma volatilidade muito baixa nos seus ativos. Você pode até perder dinheiro, né? E principalmente em tesouro público, quando acontece lá a alta na taxa de juros, acontece a marcação a mercado e o título ele é desvalorizado, então você acaba perdendo dinheiro, tá? No curto prazo, mas se você segurar o título até o vencimento, é garantido que você vai ganhar a rentabilidade contratada, tá? Porque você pode resgatar um título público antes do prazo, o vencimento dele é 2040, né? Você pode resgatar ele hoje, né? Mas você vai vender ele a mercado, então por isso que tem essa diferença. Mas em resumo, o que eu quero dizer? A renda fixa, por mais que você pode perder dinheiro, ele tende a ser muito menor do que outros investimentos. E você tem aplicações em renda fixa que você não perde dinheiro. Por exemplo, um CDI de liquidez diária ou Tesouro Selic. Esses dois investimentos, e poupança também, só que poupança ela rende menos do que qualquer outro tipo de investimento, né? Então deixamos até poupança de lado, mas a poupança ela se encaixaria nesse quesito que eu quero falar, que é segurança, liquidez, né? E consequentemente baixa rentabilidade. Então provavelmente será os investimentos com menor rentabilidade aí na carteira de investimentos. Mas ele vai ter ali uma liquidez alta. Isso quer dizer o quê? Quando eu precisar desse dinheiro, eu posso solicitar o resgate no mesmo dia ou D+2, né? Ou seja, daqui a uns 3 dias está na conta. Tá? Então essa é uma característica aí de um recurso como esse. Tá? Então a renda fixa você tem que olhar por essas óticas. Uma delas, para você compor sua reserva de emergência. Então tem minha reserva de emergência, basicamente ali 6 a 12 meses do meu custo de vida. Então, por exemplo, se o meu custo de vida é 2.000 por mês, eu preciso ter 12 mil ou 12 mil a 24 mil reais, mais ou menos, investido. Caso eu passe alguma dificuldade, eu vou ter ali minha reserva de emergência para suprir esses momentos de dificuldades. E a reserva de emergência ela tem que estar ali na renda fixa, especialmente um CDB de liquidez diária ou porque o CDB ele é de banco, né? Ele é de bancos que emitem ali os CDBs. O banco pega o seu dinheiro, empresta para os outros e está ganhando dinheiro quanto a isso. Então a forma que você, e essa remuneração que você recebe ali, geralmente é 100% do CDI, quando é um CDB desse tipo que eu estou falando. E aí você tem lá o Tesouro Selic, muito parecido também. Tá? Então, pensando em reserva de emergência, precisa ser uma dessas duas classes ali. A gente tem umas outras, só que às vezes não é tão seguro quanto essas que eu comentei agora. E aí, na renda fixa, além desse propósito, também pode ser interessante você ter o recurso para você precisar aproveitar alguma oportunidade. Então vamos supor que você viu que abriu uma grande oportunidade, por exemplo, lá no coronavírus.
caiu muitas ações, você identificou que várias empresas elas estavam sendo negociadas com desconto, a gente vai aprender a verificar isso. E se você tiver um saldo em renda fixa, você pode resgatar e vai lá e compra em promoção. Isso é como se fosse na vida real, né? Você, na vida real, não para os investimentos não seja, né? Mas na vida real que eu digo assim, se você, às vezes você pode ir lá no supermercado e tem lá alguma oferta, né? Então, por exemplo, leve 3 e pague 2. E de fato não é pegadinha, né? Então vamos supor que o preço de fato é R$10 do produto. E se você compra 3, daria R$30, só que você só vai pagar 20. Então, se você tiver dinheiro para isso, às vezes vale a pena. Vamos supor que é um item que vai durar um mês, né? E às vezes você fala, mas eu só estou fazendo a compra do mês. Mas não, se você tiver dinheiro para isso, às vezes vale a pena você comprar, por mais que vai levar 3 meses, 6 meses para você utilizar, mas você pagou mais barato, né? Então você está ganhando ali no momento da compra. Então nas ações às vezes tem esses tipos de oportunidades também. E se você não tiver renda fixa, você não vai conseguir aproveitar. Tá? Então é legal você ter uma parcela em renda fixa, certo? E além disso, a volatilidade é muito baixa. Então quando tiver uma pancada, suas ações caírem muito, a sua parcela de renda fixa ela vai tender a ficar mais ou menos do jeito que estava ali antes. Então a sua carteira de investimentos ela não vai sofrer muito. Então a renda fixa ela é muito útil para isso, para você ter sua reserva de emergência, aproveitar oportunidades e reduzir a volatilidade da carteira de investimentos. Esses são os principais itens aí na minha concepção quanto à renda fixa. Tá? Então por isso que vale a pena ter uma parcela na renda fixa. Conforme nós vimos na parte de diversificação, a gente tem que diversificar. Assim a gente vai reduzir o risco e também, por incrível que pareça, a gente pode, não é o objetivo, mas a gente acaba potencializando a rentabilidade de uma carteira quando a gente diversifica de forma correta. Tá? E aí, adicional a isso, é interessante também ter uma parcela em fundos imobiliários. Por quê? Os fundos imobiliários, por natureza, eles são obrigados a distribuírem, no mínimo, 95% do lucro líquido na forma de rendimentos mensais. O que isso quer dizer? Em resumo, é como se você estivesse recebendo aluguéis mensais. Então você tem cotas de fundos imobiliários ali por R$50, por exemplo. Então veja, com apenas R$50 investidos, você já consegue receber centavos mensal. Eu digo centavos porque cada cota vai render pouquinhos centavos. Mas se você vai lá e investe, por exemplo, vamos pegar ali um retorno de 1% ao mês. Você investe em um fundo que rende 1% ao mês. Se você investir R$100 mil, você vai receber R$1.000 por mês. Ok? Então veja, os fundos imobiliários, a característica muito interessante deles é de lhe proporcionar fluxo de renda mensal. Isso é muito bom. Então, o cara que quer se aposentar, os fundos imobiliários é bem interessante. Bem interessante. Você já montou um grande patrimônio, está pensando em se aposentar, alocar em fundos imobiliários vai te trazer fluxo de renda mensal, que você pode usar para pagar suas contas, e o restante pode reinvestir, por exemplo. Tá? E para quem está montando o patrimônio também é muito interessante, certo? Por quê? Porque você vai estar tendo fluxo de renda mensal. Vamos supor que você tem lá, você está começando a investir, você tem um fluxo, você investe R$500 por mês e você conseguiu desenvolver um fluxo de renda de R$100 por mês. Então veja, você vai estar saindo do seu bolso R$500 que você vai estar investindo, mais os R$100 que você está recebendo dos fundos imobiliários. Então você está deixando o seu aporte cada vez maior. Então os fundos imobiliários, eles são bem interessantes nesse quesito também, certo? E de modo educacional também, é sensacional para quem está começando a investir ter fundos imobiliários, até pelo caráter educacional. Por quê? Você vai lá, investe um pouquinho, investiu lá R$50, vou começar a investir, R$50, está começando do zero, sem grana nenhuma. E aí você vê caindo lá 10 centavos na sua conta, 50 centavos na sua conta. Você olha aquilo e fica, cara, todo mês, sem eu fazer absolutamente nada, está caindo dinheiro na minha conta. Olha que beleza. Então, os fundos imobiliários, ele traz esse caráter educacional, porque no início você vê muito pouco, está caindo R$1 só por mês. Aí você já começa a falar, mas se eu investir mais X, eu vou começar a ganhar R$50 por mês. É pouco, R$50? Mas logo eu vou chegar no 100 R$100 por mês. Quando chegar em R$100 por mês, é como se eu não tivesse que pagar mais meu plano de celular. Meu plano de celular agora é pago pelos meus fundos imobiliários. Nunca mais vou pagar meu plano de celular.
né? E quando você vê, você já está desenvolvendo ali um fluxo de renda mensal que é suficiente para pagar a sua conta de luz, sua conta de energia, o aluguel, o supermercado, o plano de saúde. E aí sim você acaba atingindo a independência financeira, ou seja, trabalhar é opcional para você, beleza? Então, fundos imobiliários, legal. E também, o legal dos fundos imobiliários é que ele tem uma volatilidade menor do que as ações também, tá? Então, é interessante também ter nesse quesito ali que ele é menos volátil, traz fluxo de renda mensal e também tem um potencial de valorização. E também ele protege o seu patrimônio da inflação, porque a maioria ali dos fundos imobiliários, de fato, são atrelados a imóveis físicos. Tem alguns que são em CRI, fundos de papéis, enfim, que é uma característica mais específica que não é o nosso caso aqui. Não vou entrar em detalhes nessa parte do nosso curso aqui, né, nessa aula, no caso. Só que acontece, a maioria dos fundos imobiliários, de fato, eles têm um imóvel, é alugado esse imóvel, você recebe a parcela do aluguel proporcional ao número de cotas que você tem. Então, como que é um imóvel? O imóvel ele tende a ser precificado juntamente com a inflação, né? Valorização do imóvel, por aí vai. Então, se a inflação está sendo alta, a tendência é que os imóveis também vão ficando mais caros. Então, você pode ganhar com a valorização, você consegue proteger o seu patrimônio da inflação. Então, é bem interessante investir em fundos imobiliários. Eu, particularmente, gosto muito de fundos imobiliários. E aí, nós temos aquela parcela que é investir em negócios, que são as ações, certo? Se você observar, as pessoas mais ricas do mundo são, geralmente ali, ó, a maioria, né, a maioria delas, é empresários, donos de negócios. Pega lá a ficha das pessoas mais ricas do mundo, são os fundadores das grandes empresas, é fundador da Apple, é fundador do Google, é o da Tesla, enfim. Os maiores bilionários aí que a gente tem, as pessoas mais ricas do mundo, são donas de negócios, né? Dificilmente é o camarada lá que foi empregado de alguém. Eu acho que nem tem alguém, né, nessa situação, numa lista dessa. E sim, pessoas que são donas de negócios, são sócios de negócio. E uma forma da gente ser sócio, né, ser acionista de um negócio, é comprando ações. Então eu posso ser acionista do Facebook, da Apple, enfim, de várias empresas aí do Brasil e do mundo, né? Então investir em negócio, o longo prazo prova isso. É a melhor forma de você aumentar o seu patrimônio. E ações, a gente tem algumas ações que pagam também dividendos mensais. A maioria não, tá? A maioria paga dividendos. As que pagam dividendos, né, pagam uma vez por ano ou duas, né, a maioria, mas tem algumas empresas, principalmente bancos, né, eles pagam uns dividendos grandes, uma, duas vezes por ano, mas todo mês paga ali bem pouquinho de dividendos, né, então a maioria dos bancos é assim, tem outras ações também, mas eu gosto de olhar para as ações mais nessa parte de construção de patrimônio, tá? Então investir em negócios que vai proteger o meu patrimônio investido e tem um potencial de valorização pela frente, ok? No futuro, quando eu pensar em aposentar, aí não, aí eu vou alocar basicamente em fundos imobiliários e em ações boas pagadoras de dividendos, né? Dividendos é uma parcela do lucro líquido da empresa que é distribuído para os acionistas. Então, eu recebo esses dividendos e posso utilizar ele de qualquer forma que eu quiser. Da mesma forma que um dono da empresa, ele está recebendo lá, ele tem 30% da empresa. Vamos supor que ele tenha 50% da empresa e a empresa lucrou R$1 milhão, né, e distribuiu isso na forma de dividendos, porque a empresa ela pode reter isso e reinvestir. Mas se ela distribuir isso, esse cara que tem 50%, um dos donos, dos sócios majoritários, ele vai receber metade disso. Então, que ele tem 50%, ele vai receber R$500 mil. Se você tiver 1% disso, né, você vai receber R$10 mil, né? Se eu não fiz conta errada aqui, eu acho que é R$10 mil. R$1 milhão, 1% é 100 mil, 10, isso aí, R$10 mil. Acho que é isso mesmo, né? Às vezes eu sou meio ruim de conta de cabeça, né? Sempre tenho duas calculadoras aqui na mesa, né? Eu sempre faço as minhas contas, né? Seja pela financeira, seja pela científica, que eu sou engenheiro, né? Então, eu não sou de fazer conta de cabeça, então me perdoe se eu errar alguma conta aí. Então,
os dividendos também eles ajudam nesse quesito ali, e aí você recebe proporcionalmente o que os sócios estão recebendo. Olha que legal. A diferença é que geralmente um CEO de uma empresa ele tem um alto salário, né? Tem o salário da empresa, mas em número de ações, o quanto que ele recebe pelas ações que ele tem, você também recebe a mesma coisa, proporcional ao número de ações que você tem, né? Então, inclusive, você pode até se tornar o dono da empresa, vamos dizer assim. Se você virar um acionista majoritário de uma empresa, você é o dono dela, né? E só que, claro que não é simples assim, né? Vai verificar o valor de mercado de uma empresa, é na casa de bilhões. Então não é tão simples assim ser o acionista majoritário de uma empresa, né? Precisa ter muita grana, tá? E aqui eu estou falando mais das ações no Brasil, né? Você tem ações aqui no Brasil, tá? Porque a gente tem também as stocks, que são as ações nos Estados Unidos, né? Ações em inglês, ou seja, ações estrangeiras. Então é muito legal você ter também ações e outros tipos de investimentos. Aqui eu estou generalizando para ações, mas também poderia ser fundos imobiliários no exterior, que é os famosos REITs. Né, também renda fixa no exterior, só que eu não acho muito interessante, porque a renda fixa no exterior ela remunera ali, às vezes abaixo de 1% ao ano, né, então é muito pouco. Tá? Então é mais para preservar o patrimônio em dólar. Então aí é melhor você investir em ações, em fundos imobiliários no exterior também, que aí você preserva a sua participação em dólar e pode ganhar com a valorização do negócio, tá? A menos que você precise desse dinheiro num curto prazo, mas aí também não faz sentido você converter isso para dólar e depois trazer de dólar para real para o Brasil, não faz muito sentido também. Então, não vejo sentido investir em renda fixa no exterior, pelo menos no momento que eu estou gravando aqui este vídeo. Mas investir no exterior também tem um lado cambial. Tem dois pontos. O lado cambial, a gente sabe que o dólar, a tendência é que ele vai sempre valorizar em cima do real. Então você ter lá em uma moeda muito forte, uma parcela expressiva aí do seu patrimônio financeiro. E além disso, o mercado brasileiro ele é um bebezinho perto do mercado americano. Está começando a ter mais empresas no Brasil. Tá? Então, por exemplo, empresas de tecnologia, as maiores estão... É muito difícil você encontrar uma empresa de tecnologia no Brasil, uma boa empresa de tecnologia. Tem algumas, só que ou está com PL muito alto, né? Está muito caro, né? A gente vai entendendo o que seriam esses indicadores, né? Mas elas estão muito caras, ou você não... Tipo, é boa, mas não é tão boa assim, né? E agora nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos você tem uma infinidade de empresa, né? Então, vale a pena você ter exposição aos mercados globais também, para você ter mais empresas, mais opções de escolha, né? Quanto mais opções, mais provável que a gente vai conseguir fazer uma escolha melhor, tá? Então, veja, esse aqui é um sisteminha ideal de carteira de investimentos. Veja que está dividido 25% em cada, né? Está bem proporcional ali, mas não é isso que você precisa ter, ok? Está começando a investir, concentre em renda fixa, tá? Vai colocando pouco a pouco em fundos imobiliários, ações no Brasil, ações no exterior, vai aumentando essa proporção pouco a pouco, tá? Por quê? Porque você pode sofrer com a volatilidade do mercado. Então, se você tem só 10% em ações, por exemplo, e as suas ações caíram 50%, a sua carteira de veja, as suas ações caíram pela metade, é muita coisa. Só que se você tem da sua carteira de investimento somente 10% em ações, isso quer dizer que a sua carteira de investimentos caiu a metade dos 10%, ou seja, caiu 5%. Né? 5%. E pode ser que a renda fixa valorizou um pouco, algum outro ativo valorizou um pouco, e mesmo assim você tem alguma rentabilidade positiva. Então olha que interessante, porque assim a renda fixa ela dificilmente vai render para baixo, somente quando tiver oscilações bruscas na taxa de juros, que é o que está acontecendo agora. Tá? Mas, eu não quero ter essas oscilações, compra Tesouro Selic, CDB de liquidez diário. Você não vai sofrer basicamente nada com isso. Tá? Agora, se você pegar um tesouro para vencimento daqui a 45 anos, lá para 2045, enfim, os mais para frente, principalmente os pré-fixados, eles têm uma oscilação muito forte, né? Caso contrário, não. Então você vai ter uma carteira ali muito calma, né? Vai estar nadando ali numa piscina, bem tranquilo, né? Agora, se você começar a aumentar muito as ações, as ações do exterior e os fundos imobiliários, aí você vai entrar no alto mar, tá? É ruim isso? Não.
né? Eu mesmo já tive 100% alocado em ações, tá? Não julgo isso como ideal. Eu já fiz isso por questão de oportunidades, né? Eu vi que as ações estavam com potencial melhor de valorização, perto da rentabilidade da renda fixa, que estava dando pouquíssima porcentagem ao ano. Enfim, agora não, a renda fixa já equalizou, os fundos imobiliários caíram muito, eles estão a um preço atrativo no momento que eu estou gravando. Então faz sentido você já ter uma proporção mais adequada. Porque assim, imagine que você tem lá 25% em cada. E aí você está vendo que as ações estão muito caras, né? Você, né, subiu muito. A sua parcela de 25 foi para 45. Você pode vender um pouco, né? E alocar em outros ativos. Então você pode ir fazendo esse rebalanceamento. Não tem certo ou errado aqui. A minha dica é você ter um pouco de cada, até mesmo para você ir sentindo, beleza? Mas está começando a investir, foca em renda fixa. Foca em renda fixa, tá? E aí conforme você vai se aprimorando, está confortável, está estudando, está entendendo, compra um pouquinho de fundos imobiliários, um pouquinho de ações no exterior, tá? E vai mantendo lá, mantém 90% em renda fixa. E diversifica esses 10% ali nessas 3 classes de ativos, tá? Que assim é uma forma interessante aí de você não sofrer aquilo que a gente já comentou, que é cair muito os seus investimentos e você às vezes tem que levar anos e anos para recuperar, né? Uma queda machuca muito mais do que uma alta. Então, machuca muito mais do que deixar de ganhar, né? Então, lembre disso. Às vezes você quer ir muito afobado, querendo ganhar, mas se você perder, pode ser que isso vai te machucar muito. E adicional a esses ativos, nós temos também reserva de valor, né? Hoje o que nós estamos vendo aí como reserva de valor, nós temos o ouro e o Bitcoin também. O Bitcoin é a moeda digital, né? Muita gente vê como é a moeda do futuro. Não, o Bitcoin na verdade ele não está sendo cotado aí para ser uma moeda de transações o tempo inteiro. Não é isso, está mais como uma reserva de valor que vai ser emitida apenas 21 milhões, então ele é escasso como ouro. Então muitos investidores estão indo para criptomoedas para se proteger da inflação. Então, reserva de valor como ouro e Bitcoin está sendo bem cotado nesse quesito. E, além disso, ativos a qual a gente coloca pouco dinheiro e pode se valorizar muito, como ações de turnaround, que são empresas que estão passando por dificuldades e pode ser feito um reajuste na gestão e essa empresa decolar, né? Criptomoedas também que podem multiplicar por milhares de vezes. Só que nestes casos que eu estou comentando aqui, em ativos a qual a valorização pode ser muito alta, é interessante você ter uma parcela muito pequena. Tá? A maior parte dos seus investimentos tem que estar em algo mais sólido, algo mais lucrativo. E apenas uma parcela pequenininha em ativos a quais o risco é muito alto, né? Senão, pode ser que não dê certo. Pode ser que a criptomoeda que você comprou não dê certo. Imagina, você colocou todo o seu patrimônio lá, perdeu todo o dinheiro, né? Então, vale a pena você colocar só um pouquinho. Porque, às vezes, um pouquinho que você colocou, 1% que você colocou, e isso multiplicou por 1000, cara, você ganhou muita coisa quando olhado na sua carteira de investimentos. Então, vale a pena você ter uma exposição muito pequenininha, tá? Não vale a pena ter muito, mas apenas uma pequena fatia, ok? Então, nessa aula, é isso que eu gostaria de ter passado, que a gente precisa ter uma diversificação, como nós já vimos, e as principais classes de ativos são essas, além de reserva de valor e ativos de valorização exponencial, e também aprenda a dosar bem a quantia que você está sujeito a passar. Porque nem todas, por exemplo, eu já passei por 100% em ações, tá? Investindo 100% em ações no Brasil e no exterior, tá? Ou seja, em renda variável. A maioria das pessoas não conseguiriam dormir tranquilo com isso. Então tem aquela fatia em renda variável a qual você pode deitar na sua cama à noite e dormir tranquilo sem estar preocupado com seus investimentos. Se você está preocupado com seus investimentos, alguma coisa está errado e é hora de rever isso. Beleza? Fica essa dica. Um abraço e até a próxima aula.